E a Magalu foi mesmo de Americanas depois de ter anunciado ajustes contábeis na ordem de 830 milhões de reais e ter aberto o pregão de hoje, do dia 14 de novembro, caindo mais de 7%. Nesse vídeo eu vou te falar se a gente gosta, né, se a gente acha que é uma oportunidade agora a Magalu e o que a gente está recomendando compra aqui no varejo. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Caio, eu sou analista aqui da equipe do Já Invest e se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal para não perder os nossos próximos vídeos e também deixa o like aí para ajudar a gente a chegar a mais investidores. Bom pessoal, ontem a Magalu divulgou os resultados do terceiro trimestre de 2023 e também esse fato relevante informando das inconsistências e das incorreções contábeis, né? Vamos falar um pouco do resultado que eu quero mostrar umas coisas para vocês. O resultado por si só, ele nem veio tão ruim assim, tá? Vocês vão ver aí na tela que eu tô deixando para você. A venda total cresceu 4,8%, o lucro bruto veio muito bom, né? Um crescimento de 7,9% com essa estratégia de foco em produtos mais rentáveis, né? Se você quiser entender um pouco mais do momento da Magalu, é só você assistir a nossa live recente, que eu vou tentar deixar linkada aqui sobre a Magalu. E também um crescimento bem importante ali nas vendas de 3P, né? 24,8% no trimestre. Então, o resultado por si só, acredito que veio até um pouco acima do que o mercado esperava. Não seria o suficiente para justificar uma queda de 7% nas cotações da empresa. Inclusive, vocês vão ver em alguns portais de notícia que a Magalu voltou a lucrar nesse trimestre depois de vários prejuízos seguidos, mas esse lucro teve ajudinha aí de alguns créditos tributários. Na tela vocês vão ver aí que o lucro líquido da empresa contábil foi 331 milhões, então realmente lucro líquido, porém o lucro líquido ajustado foi um prejuízo de 143 milhões de reais, né? Isso aconteceu porque ao longo desse trimestre a Magalu fez o reconhecimento de vários créditos tributários, mais de 500 milhões de reais, né? Ela fez uma tabelinha ali mostrando pra gente exatamente o que ela reconheceu, quais são os ajustes no lucro, e se a gente fosse desconsiderar, afinal de contas, isso não é operacional e não é recorrente, não vai acontecer sempre, ela teria dado sim prejuízo novamente. Então, não, a Magalu ainda não voltou a ser lucrativa e eu acredito que ela não vai voltar, pelo menos não em 2023, talvez somente lá para o segundo semestre de 2024. Bom, se o resultado não foi tão ruim assim, o que explica essa queda de mais 7% aí no início do pregão de hoje? Eu não sei se vocês se recordam, lá em março de 2023, a Magalu recebeu uma denúncia anônima referente a irregularidades de compras de mercadorias ali com alguns fornecedores. E na época isso foi bem mal recebido pelo mercado, justamente porque a gente estava naquele momento de incerteza envolvendo Americanas e todo aquele risco do varejo está todo contaminado com lançamentos incorretos ali envolvendo operações de risco sacado. Então foi um assunto bem sensível e imediatamente a Magalu instaurou ali uma contabilidade, né, uma fiscalização interna, né, uma auditoria para apurar se haviam essas irregularidades, né, e o tamanho dessas possíveis irregularidades. Os meses se passaram e eles anunciaram ontem que eles finalizaram a auditoria interna e não encontraram as irregularidades que foram denunciadas, porém, no meio da auditoria eles encontraram outros inconsistências, né, outras incorreções contábeis, que é como eles estão chamando, na ordem de 830 milhões de reais, e eles tiveram que fazer a representação dos balanços anteriores, né? Então eles mostraram pra gente, né, mostraram pro mercado, para os investidores, para quem quisesse ver o impacto dessas diferenças que eles encontraram, né? Então, por exemplo, pro ano, né, para os 9 meses de 2022, no lugar de um prejuízo de 463 milhões, seria um prejuízo na realidade de 665 milhões, né? Então, quando a gente pega todas as inconsistências que eles encontraram, teria tido um impacto negativo no patrimônio líquido da Magazine Luiza na ordem de 830 milhões de reais. Vocês vão ver que alguns lugares estão noticiando como 322 milhões, justamente porque ao mesmo tempo que ela encontrou esse monte de números negativos, né, no balanço, ou seja, receitas onde ela não tinha, né, despesas a mais do que ela imaginava ter, ela encontrou também, né, na verdade encontrou não, ela lançou também nesse trimestre vários créditos tributários na ordem de 500 milhões de reais. Quando você pega 830 negativo, mas você teve 507 positivo, você teve, na verdade, um lançamento total ali no patrimônio líquido negativo de 322 milhões. E 830 milhões negativos, apesar de não ter feito caixa, como a empresa informou no comunicado, pesa sim, né, reduz o patrimônio líquido da empresa e é um valor já um pouco mais relevante para a Magalu, né? A gente tem que lembrar que é uma empresa que valia mais ou menos 12 bilhões de reais e 830 milhões de reais, coincidentemente, é exatamente 7% ali do total de valor de mercado da empresa. Então é como se o mercado tivesse feito esse ajuste. Olha, o seu patrimônio reduziu em 830, então vamos tirar aqui 830 do seu valor de mercado, né? Além disso, né, outra notícia que contribuiu ali para a queda no início do pregão de hoje foi o boato de uma possível capitalização
valorização ali por parte da família Trajano, né? E a gente tem que lembrar que as ações do topo, até hoje, né, da Magazine Luiza já caem mais de 90%. Então fazer um aumento de capital no momento, ou seja, emitir novas ações para entrar dinheiro em caixa da empresa seria bem ruim ali para os acionistas, seria uma diluição muito forte a um preço muito baixo. Apesar de que talvez seja a única saída em algum momento para Magalu, né? A gente viu isso acontecendo com a Casa Bahia, viu acontecendo com a Sequoia, seria realmente bem trágico aqui. E eu acredito que isso somado à notícia, né, ao fato relevante das inconsistências contábeis, foi o que fez as ações caírem, né? Não necessariamente o resultado da Magalu. E quando a gente tem um dia, né, onde tudo está praticamente subindo por conta de dados econômicos positivos que a gente teve nos Estados Unidos, basicamente o mundo todo está subindo, né, e o Brasil também, quase que todas as ações estão subindo hoje, e você tem uma ação que está destoando, que está caindo ali 7%, é como se ela caísse ainda mais, né? Se fosse um dia ruim, né, de mercado, um dia onde a bolsa estivesse caindo, possivelmente as ações da Magazine Luiza teriam caído ali, por exemplo, 15% em vez de 7%. E por sorte dos investidores em Magalu, o dia foi tão positivo que até ela conseguiu zerar as perdas ao longo do pregão, e nesse momento que eu gravo o vídeo está subindo mais de 1%. Mas a gente aqui no GA continua não gostando tanto assim da tese de Magalu para longo prazo. A gente tem outras empresas que a gente gosta no varejo, e uma delas é o grupo SBF, né? Eu fiquei de falar para vocês o que a gente está gostando no varejo. O grupo SBF, aí, dono da Centauro, divulgou também os resultados ontem e foram resultados muito bons, né? Surpreendeu positivamente nós aqui no GA, surpreendeu também o mercado. Chegando a subir aí mais de 20% na data de hoje, né, sendo a maior alta do dia. E esse é o tipo de empresa que a gente busca aqui dentro do varejo, né? Empresas que a gente enxerga diferenciais competitivos, empresas que estejam entregando realmente bons resultados, né, com rentabilidade, né, uma melhora significativa do segundo trimestre para o terceiro agora do grupo SBF, e dando aí bastante alegria aí para os nossos assinantes que acompanham a nossa carteira Alfa, que seguem as nossas recomendações. Então, se você quiser também ser um assinante nosso, é só você se tornar assinante GA Pro, e escaneando esse QR Code que está aparecendo aqui em cima, você vai direto para um site que explica tudo sobre o que é ser um assinante GA Pro, quais são as nossas carteiras, né? A Alfa, que busca ali a valorização do patrimônio, dividendos, que vai muito bem, a nossa carteira de fundos imobiliários e a nossa carteira global, e também tudo que você tem de acesso exclusivo ali no nosso site. E lembrando que a gente recomendou a SBF antes da divulgação do resultado, então as ações subiram bastante, o resultado foi divulgado, a gente precisa fazer valuation, entender o preço, entender o risco, o retorno, né? Então não somente comprem porque a gente mostrou aqui que a gente gosta, tá? Se você quiser saber o que a gente está fazendo, o que a gente está comprando, quais são as empresas que a gente está preferindo no momento, realmente só quem é assinante para ter acesso ali às nossas recomendações em tempo real. Beleza, pessoal? Bom, vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.